em defesa do armamento da população. Fatos e dados sobre as consequências do desarmamento. Este artigo foi escrito por Paulo Cogos, publicado pelo Instituto Rothbard e narrado por Rafael Oliveira. O ser humano tem direito à vida. Isso significa que ele tem o direito de não ter sua integridade física ameaçada ou violada. Assumindo que a maldade existe, negar ao indivíduo a posse de meios de defender a própria vida é violar o direito a ela. O jurista britânico William Blackstone afirmou que, aspas, o principal objetivo da sociedade é proteger os indivíduos no usufruto de seus direitos absolutos, que lhes foram investidos pelas leis imutáveis da natureza. Fecha aspas. Assim sendo, as legislações de controle de armas impostas pelo governo violam o direito natural das pessoas e pervertem a natureza das instituições humanas que, no arranjo natural, teriam na preservação do direito sua principal razão de ser. Embora o argumento ético seja suficiente para encerrar o caso, ainda há o fato de que o armamento da população a torna mais segura. Os 8 estados norte-americanos com mais restrições à posse de armas possuem um índice de homicídios com armas de fogo per capita 60% maior do que os 8 estados norte-americanos menos restritivos. Os 9 países europeus com menos armas de fogo por habitante apresentam uma taxa de homicídios per capita 3 vezes maior do que os 9 países europeus com mais armas de fogo por habitante. Poder-se-ia argumentar que o armamento civil é uma variável irrelevante diante das diferenças históricas, políticas e culturais, mas a recorrente e abrupta elevação da criminalidade resultante da promulgação de legislações de controle de armas prova o contrário. Os gráficos a seguir mostram a série histórica de assassinatos por 100 mil habitantes da Irlanda e da Jamaica, respectivamente. A linha vertical indica o ano em que armas de fogo foram efetivamente abolidas para civis. Basta que haja imposição de dificuldades para a obtenção de armas para que o efeito seja observado, ainda que não haja um completo banimento. Os 9 anos seguintes à introdução do Estatuto do Desarmamento no Brasil, em 2003, apresentam uma taxa de homicídios 1,36% maior que os 9 anos anteriores. A porcentagem de homicídios praticados com arma de fogo aumentou de 66,23% para 70,83%. A teoria econômica explica esses dados. Se o governo impede o comércio e a posse de armas de fogo, as pessoas de bem têm o seu acesso ao armamento dificultado. Colocado na clandestinidade, o setor se torna hostil à concorrência e é dominado por ofertantes e compradores agressivos e inescrupulosos. Em outras palavras, os bandidos monopolizam as armas. A maior probabilidade de que suas vítimas estejam desarmadas diminui o risco inerente à prática de ações criminosas. De fato, uma pesquisa do Departamento de Justiça dos Estados Unidos com criminosos indicou que 74% concordam que ladrões evitam entrar em residências ocupadas por medo de serem alvejados, e 57% deles concordam que bandidos têm mais medo de enfrentar uma vítima armada do que de enfrentar a polícia. As mulheres são as maiores vítimas do desarmamento. As tentativas de estupro são consumadas 32% das vezes, mas o índice cai para 3% quando a vítima está armada. A proteção adicional que uma arma de fogo oferece para uma mulher é enorme, impondo maiores custos às ações criminosas contra mulheres em geral. Com efeito, dados criminalísticos indicam que uma mulher armada adicional aumenta a segurança da população feminina a uma taxa maior do que um homem a mais armado aumenta a segurança da população masculina. No Reino Unido, um dos países com maiores restrições ao armamento civil, a taxa de estupros per capita é 125% maior do que nos Estados Unidos, país com o maior número de armas por habitante do mundo. As mulheres norte-americanas utilizam armas de fogo 200 mil vezes por ano para se defenderem de crimes sexuais. Esta vocação defensiva das armas de fogo deve ser ressaltada. Anualmente, nos Estados Unidos, 2,5 milhões de inocentes fazem uso das armas de fogo para se protegerem de ataques, ao passo que o recorde anual de crimes com armas de fogo foi de 847.952. Dentre todos os casos de emprego defensivo das armas de fogo, em apenas 1/1000 das vezes utiliza-se de força letal. Isso destrói o argumento de que pequenas quarelas interpessoais resultariam em um tiroteio. Afinal, nem mesmo a legítima defesa armada contra criminosos costuma envolver disparos. Como disse o escritor Robert Heinlein, aspas, uma sociedade armada é uma sociedade educada. Fecha aspas. E se não for, se torna. De fato, há 80 vezes mais emprego civil de armas de fogo para prevenir crimes do que mortes por armas de fogo,
incluindo acidentes e suicídios. Estes, aliás, respondem por 61% destes óbitos. E se um suicida estiver determinado a morrer, não vai ser o controle de armas que o impedirá. Acidentes com armamento, aliás, são muito raros. O lobby desarmamentista fica feliz quando eles acontecem, fazendo grande alarde, mas entre todos os acidentes fatais nos Estados Unidos, apenas 0,43% são causados por armas de fogo, embora haja 0,9% dessas ferramentas por habitante. Ainda que consideremos apenas as vítimas fatais menores de 14 anos, menos treinadas e mais propensas a brincarem devidamente com armas de fogo, o índice permanece baixo, 0,6%. Ressalte-se que esses acidentes são causados principalmente por negligência dos pais em relação à segurança do armamento e pela ausência da familiarização da criança com o tamanho poder de fogo. Por mitigar esses dois fatores, uma cultura mais armamentista reduz drasticamente a taxa de acidentes. Nela, os filhos aprendem desde cedo a respeitar esses poderosos instrumentos e os pais acatam e impõem normas tácitas e formais de segurança, incentivando o senso de responsabilidade moral das crianças. Talvez isso explique porque o Brasil tem quase o dobro de acidentes com armas de fogo per capita do que a Suíça, embora tenha 5,7 vezes menos armas por habitante. Instrução de tiro infantil é uma tradição na Suíça. Ainda assim, entre 2003 e 2012, as armas de fogo nas mãos da população brasileira, estimadas entre 10 e 16 milhões, causaram apenas 0,7% das mortes acidentais de menores de 12 anos no país. Embora cada uma dessas 353 mortes seja uma tragédia irreparável, uma arma tem 18 vezes menos chances de matar uma criança acidentalmente no Brasil do que uma piscina. O presente artigo utiliza a estimativa de 2 milhões de piscinas no Brasil, disponível em diversos sites de empresas do setor. Mais do que com acidentes, a mídia progressista fica radiante quando ocorrem assassinatos em massa praticados com arma de fogo, mass shootings. Políticos não perdem a oportunidade de defender ainda mais o controle de armas após estes trágicos eventos. A população, comovida e em choque, se agarra a tais discursos demagógicos sem possuir a fundamentação econômica e estatística para perceber tamanhas falácias. Assassinos em massa têm como objetivo matar pessoas. Isso pode ser feito com armas brancas, armas de fogo caseiras, armas de fogo contrabandeadas, veneno no suprimento de água, sabotagem contra estruturas prediais, veículos pesados, gases tóxicos dos dutos de ar, seringas contaminadas ou atentados explosivos improvisados, algo muito mais comum no mundo do que os mass shootings. O desarmamento apenas impedirá que os inocentes obtenham meios de defesa contra esses fascínoras. A sociedade moderna protege quartéis, corporações, tribunais, prédios do governo e políticos com armamento pesado, mas desampara as crianças com uma placa na porta da escola com os dizeres, aspas, proibido o porte de armas, fecha aspas. Não há registro de assassinos que tenham respeitado tais avisos. Entre 1977 e 1995, nos Estados Unidos, houve 16 mass shootings em escolas. Apenas um deles aconteceu em um estado que permitia a posse civil de armas de fogo. Neste episódio, 3 pessoas foram atingidas, uma fatalmente. Nos outros 15 eventos, dentre mortos e feridos, 118 pessoas foram alvejadas, o que resulta em uma média de quase 8 baixas por ataque. Em relação a períodos anteriores, os estados que passaram a permitir o armamento civil obtiveram uma redução de 69% no índice de vítimas fatais de mass shootings per capita. Civis armados são mais eficientes do que a polícia em impedir tragédias. Mass shootings interrompidos pela polícia possuem uma média de 14,29 vítimas fatais. Mas quando um civil armado detém o crime, esta média cai para apenas 2,33. A superioridade do armamento civil em relação aos serviços estatais de policiamento é simples e pode ser explicada. Civis possuem mais interesses do que a polícia na segurança própria, de seus entes queridos e de suas comunidades. Além disso, a vítima está, por definição, presente no local do crime e pode atuar imediatamente. Os policiais agirão apenas após algum tempo, se agirem. Com efeito, civis armados em legítima defesa conseguem capturar, matar, ferir ou afugentar criminosos em 75% dos confrontos. A taxa de sucesso da polícia é de 61%. Em 1981, na Califórnia, os cidadãos armados mataram 126 bandidos em ação contra 68 mortos pela polícia. Pode-se concluir que boa parte da eficiência do armamento civil resulta da divisão de trabalho entre a população geral e agentes profissionais de segurança.
Se o governo visasse a segurança do povo, facilitaria ao máximo o armamento civil, inclusive isentando armas de impostos. Mas o objetivo estatal não é a nossa segurança, e sim o nosso controle. Controle de armas não diz respeito a armas, mas sim a pessoas. As armas continuam existindo nas mãos dos criminosos convencionais e do Estado. Esta assimetria de poder é extremamente desvantajosa para o homem comum, mas o governo tenta convencê-lo de que ela é necessária para sua segurança. Quando defendo o armamento civil, incluo armas de calibre militar automáticas e com carregadores de alta capacidade. Fuzis e metralhadoras não podem ser exclusividade do crime organizado. Elas podem ser a única chance de manutenção da ordem e de sobrevivência de pessoas boas e honestas durante situações de crime, como os distúrbios de Los Angeles em 1992. Saques, incêndios, tumultos e confrontos aterrorizaram a cidade por 6 dias. Diante da ameaça, comerciantes coreanos de Koreatown armaram-se com escopetas e fuzis para defender seus negócios contra as turbas ensandecidas. Enquanto bairros vizinhos ardiam em chamas, Koreatown manteve-se a salvo. Foi com armamento pesado que civis combateram e venceram tropas regulares militarmente superiores em diversos momentos da história, como as batalhas de Lexington e Concord, que iniciaram a Guerra Revolucionária Norte-Americana, e nos levantes da resistência judaica contra os nazistas. Justamente a mais importante e estratégica função do armamento civil é manter o governo com medo do povo. Uma população armada é a última barreira física que separa uma sociedade do totalitarismo. O processo de expansão do Leviatã estatal inclui propaganda e doutrinação ideológica para moldar o comportamento de massas. Mas somente a consolidação de uma assimetria armamentista permite que os governos centrais vençam a resistência do indivíduo e nulifiquem autonomias localistas. O historiador Carol Quinlan nos mostra como a dispersão do poder militar manteve a estrutura política do medievo ocidental relativamente descentralizada entre o século VIII e meados do século XI. A crescente disparidade de forças teria levado à formação de uma hierarquia política baseada em um poder bélico. A manutenção do senhorialismo feudal, um sistema coletivista que os camponeses eram espoliados pelos nobres, era garantida por um constante esforço de controle de armas que visava a impedir o acesso dos camponeses a armas como arcos e bestas. No Japão feudal, civis eram autorizados a carregar espadas para a autodefesa, mas nos anos finais do período Sengoku, 1467 a 1603, fase marcada por guerras e levantes, os daimyo, senhores feudais, vitoriosos acumularam um poder político colossal. Para garantir suas posições, esses líderes ordenaram que suas tropas confiscassem as armas dos civis na chamada caça às espadas. O controle de armas como ferramentas de poder também pode ser observado no Brasil. As ordenações filipinas, promulgadas no século XII por Filipe II da Espanha durante a União Ibérica, regulavam os tipos de armas que cada classe de pessoas poderia portar. O objetivo era impedir a emancipação colonial. A fabricação de armas no Brasil colônia era punida com a morte. Com efeito, a independência de 1822 foi facilitada pela ação das milícias autônomas compostas por cidadãos armados. No Brasil Império, o regente Diogo Antônio Feijó, que assumiu o cargo em 1835 e que temia o poder da população, buscou a dissolução dessas milícias e efetivou a Guarda Nacional. Seu objetivo era o fortalecimento do poder central. O poder das armas era proibido para os índios e negros, exceto capitães do mato, evidenciando que o propósito do desarmamento é a opressão do grupo vitimado e não sua segurança. Durante o governo provisório, o ditador Getúlio Vargas impôs restrições de calibres em relação à Revolução Constitucionalista de 1932, que por pouco não libertou os paulistas do jugo da União. A história nos mostra quão temerários são os monopólios do poder, principalmente aqueles controlados pelo Estado, instituição que assassinou diretamente 1 a cada 20 seres humanos falecidos no século XX. Refiro-me ao conceito de democídio, termo cunhado pelo cientista político R.J. Rummel, definido como o assassínio de uma pessoa pelo seu governo. Inclui genocídios, politicídios e assassinatos em massa, mas exclui mortes em ações contra alvos militares, execuções penais e surtos de fome resultantes de ingerência socialista. O presente artigo utilizou a estimação do número de pessoas falecidas no século XX, feita pelo site Necrometrics. O desarmamento da população sempre precedeu o genocídio. O Império Otomano desarmou o povo armênio antes da limpeza étnica de 1895 a 1897. Um atroz confisco de armas com minuciosas buscas dentro dos lares precedeu o genocídio armênio de 1915 a 1917.
O registro das armas é extremamente perigoso, pois informa ao governo sua quantidade e localização. Os registros de armas efetuados na República de Weimar em 1928 foram utilizados por Adolf Hitler para acelerar os confiscos a partir de 1933. O Führer afirmou que, aspas, o maior erro que poderia ter feito seria permitir que raças submissas possuíssem armas. Fecha aspas. O resultado foi o Holocausto. Os ditadores comunistas Nicolae Ceausescu, da Romênia, e Fidel Castro, de Cuba, também confiscaram as armas previamente registradas por regimes anteriores. Há muitos outros fãs notáveis do controle de armas, como os ditadores Pol Pot, que matou 2 milhões de pessoas no Camboja, e Idi Amin, que matou 300 mil cristãos em Uganda. Mao Tse-tung baniu completamente o armamento civil em 1957, implantando a partir daí o Grande Salto para a Frente, de 1958 a 1961, uma campanha de coletivização lançada pelo Partido Comunista da China, que envolveu torturas e execuções. Dezenas de milhões de chineses foram vitimados, inclusive por surtos de fome. Controle de armas significa monopólio das armas pelo Estado. Como o próprio Mao disse em um discurso, aspas, todo o poder político emana do cano de uma arma, fecha aspas, acrescentando que seu princípio era o de que, aspas, o Partido Comunista comanda a arma, e a arma jamais poderá comandar o partido, fecha aspas. Logo depois, afirmou que as armas dos comunistas russos trouxeram o socialismo. O caso soviético é emblemático. Em abril de 1918, o governo bolchevique liderado por Lenin ordenou o registro das armas civis. Em outubro, teve início o recolhimento. Em 1925, Joseph Stalin instituiu punições duras contra o porte de armas não autorizado e chegou a proibir facas em 1935. As consequências foram tenebrosas. Em 1929, teve início o genocídio dos kulaks, termo pejorativo soviético para se referir a uma classe de fazendeiros proprietários de terra, na Ucrânia, causando surtos de fome. Em 1936, Stalin conduziu o Grande Expurgo, um período de repressão sem precedentes, com execuções sumárias e perseguição a camponeses e inimigos políticos. Entre 1929 e 1953, 20 milhões de russos foram exterminados. Apesar de todas as evidências a favor do armamento civil, os governos mentem para o público. Os governantes apregoam que armas não propiciam segurança, mas não se deslocam sem seguranças fortemente armados. Celebridades progressistas fazem campanha para que famílias comuns se desarmem, mas não aplicam o mesmo princípio aos seus onerosos seguranças particulares. A insistência do establishment em afirmar que o desarmamento torna uma sociedade mais segura é uma clara aplicação de técnicas goebbelianas de propaganda. Repetir um conceito de forma superficial e vulgar, voltada para as massas. Estas não possuem a capacidade de reflexão profunda, um atributo exclusivo do indivíduo. Eventualmente, as mentiras assim difundidas são tomadas como verdades inquestionáveis. A prudência recomenda, assim, que a população não acredite no que os governantes e seus propagandistas dizem. Prudente a se armar. Defender a própria vida e de terceiros é um dever moral e um direito natural. Como demonstrou São Tomás de Aquino, é natural dos seres humanos preservar sua existência. Consequentemente, impedir o acesso aos meios de defesa é um atentado à natureza humana. A liberdade de se armar é intrínseca ao homem. Governos não podem nos dar algo que já é nosso, mas podem retirar. Isso significa que armas servem não apenas para defender a vida e propriedade, mas também para defender o direito de continuar possuindo esses efetivos dispositivos de segurança. O link para este artigo está na descrição. Obrigado.